Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história, assim, potente, que parte de uma frase muito marcante. Existir já era motivo para acabarem com você. Pesado, né? Muito. Essa é a espinha dorsal de Paradise, Ato de Resistência, um romance do Nico Silveira. E, olha, é um livro que rendeu até ameaças reais para o autor, o que já diz muito. Exatamente. É um ponto de partida que já impacta direto. Para essa nossa análise, a gente tem aqui trechos do próprio romance, claro, Sim. e também notas bem criteriosas de um historiador sobre a obra, um dossiê fundamental sobre mortos e desaparecidos na ditadura brasileira. Essencial esse dossiê. Fundamental. E ainda um estudo acadêmico sobre o jornal Lampião da Esquina, que foi um marco, né, da imprensa alternativa da época. Sabe? E a reconstituição histórica que ela propõe, com foco na qualidade da escrita do Silveira e nesse tema central da existência como resistência. Isso, e o livro nos joga direto para Lapa, Rio de Janeiro, finalzinho dos anos 70. É uma época complexa, né? Aquela coisa da suposta abertura política. Suposta. Exato. Mas que ainda convivia com uma repressão assim muito violenta e direcionada especialmente contra a comunidade LGBTQIA+. E o Clube Paradise, que está no coração do romance, ele surge como esse espaço ambíguo, né? É refúgio, mas também palco de tensão e resistência constante. E o interessante é que essa base histórica da ficção é muito sólida. O historiador que analisou a obra elogiou a sensibilidade do Silveira em capturar o clima da época, a atmosfera, sabe? Sem cometer erros factuais, assim, grosseiros. O que dá muita força para a história. Muita. Ele usa uma imagem que eu achei perfeita. A ficção floresce no chão da história. Isso diz muito sobre a seriedade da pesquisa por trás da trama, né? Não é só imaginação. É uma imaginação muito bem informada. E como essa informação vira sentimento na leitura? A escrita é realmente visceral. A gente sente na pele o misto de medo e fascínio do jovem Vinícius quando ele pisa no Paradise pela primeira vez. Aquela descrição da entrada, né? O olhar pesado na rua. Isso. E aí, contrastando com a chegada quase mítica da Diamond, a rainha do lugar, imponente de prateado e botas brancas. Só que essa beleza toda convive com uma ameaça constante. Sempre ali, né? Sempre. Personificado no delegado Manguso, uma figura que, nossa, exala a frieza calculista da repressão. E o medo palpável das batidas policiais, dos olhares que podiam ser de informantes. É uma tensão que não dá trégua, sabe? E essa atmosfera de perigo constante que a escrita do Nick Silveira constrói tão bem, ela não é gratuita, né? Ela reflete diretamente o que as fontes históricas mostram pra gente. O dossiê da ditadura, por exemplo. Que você mencionou. Sim, é um documento extenso que detalha a perseguição sistemática, o uso da tortura que, é importante lembrar, não era só para obter informação, né? Muitas vezes era seguida pela chamada queima de arquivo. Eliminação física mesmo, apagar os rastros. Exato. Para quem sabia demais. E essa política de eliminação, de desaparecimento forçado, está documentada. O estudo sobre o Lampião da Esquina, por sua vez, ilumina o papel crucial desses espaços de encontro, como o Paradise fictício, e da imprensa alternativa. Eram respiros, né? Eram farões de liberdade possível, mas justamente por isso eram alvos preferenciais da repressão. Personagens como o Mangos, mesmo sendo fictícios, eles ecam figuras reais e a lógica desumanizante da repressão, que via opositores como, sei lá, tumores sociais a serem erradicados. Então, a simples existência dessas pessoas, desses espaços, já era uma afronta para o regime, aquela frase do início, Exatamente. intolerável para E é eles. fascinante como o livro retrata a resistência não como um ato heróico, grandioso, planejado, mas em atos de coragem quase cotidianos, às vezes desesperados. Uhum. A performance da Diamond, cantando Apesar de Você, do Chico Buarque, que era um hino velado de protesto e quebrando o espelho no palco, é descrita como um manifesto com lantejoulas. Lindo isso. Muito forte. Ou a cena poderosa em que o Vinícius, depois do desaparecimento do Tiago, lê em público um conto sobre ele, usando a palavra escrita como uma faca, sabe? Para não deixar apagar a memória. Uma forma de lutar contra o esquecimento forçado. E o próprio grande show de resistência que eles organizam, uma aposta final de altíssimo risco. E esses momentos da ficção, eles dialogam muito intensamente com a história real.
A resistência cultural, essa luta simbólica para não desaparecer sem deixar farelo, como diz uma das análises que a gente leu, era uma tática real, vital. Faz todo sentido. E o que dá ainda mais peso para a narrativa é a plausibilidade dolorosa do destino dos personagens, o desaparecimento do Tiago. Olha, o dossiê tá cheio de casos assim, infelizmente. E a forma como a Diamond, que depois vira Ricardo Jorge, sobrevive, sendo processada por crimes comuns, tipo desacato, atentado ao pudor, em vez de crime político. Isso acontecia mesmo. Sim, era uma tática comum do regime para deslegitimar opositores, para tirar o caráter político da dissidência. É historicamente coerente, bate com a pesquisa. E tem outros detalhes que reforçam esse realismo, né? Como a menção ao Pajubá. Sim, bem lembrado. O Pajubá, essa linguagem secreta da comunidade LGBTQIA+, que aparece no livro, é um elemento cultural real. Era uma ferramenta de identidade, de cumplicidade e, claro, de sobrevivência. Uma forma de se proteger também. Com certeza. Assim como a ideia de que a presença da imprensa, mesmo a alternativa, como no show que eles organizam, podia funcionar como um freio relativo à violência do Estado. Era uma pequena janela de proteção, ainda que bem precária. O que nos traz de volta, né, aquela frase do início. Existir já era motivo para acabarem com você. A força da escrita do Nick Silveira está em fazer a gente sentir o peso esmagador disso na pele dos personagens. Totalmente. O medo constante, a dor da perda, a fragilidade da vida. Mas, ao mesmo tempo, e isso é incrível, a beleza teimosa que insiste em brotar dali. A formação de comunidade, a necessidade de celebrar, de brilhar, de existir, apesar de tudo e contra tudo. É a resistência no ato de viver, né? Exato. A descrição do Vinícius tentando se esconder mesmo quando busca liberdade. Ou a força contida do Carlos na cozinha do Paradise. Tudo isso constrói essa sensação de forma muito, muito eficaz. E o que é realmente notável aqui, e talvez seja um dos pontos principais que essas fontes nos ajudam a entender, é como a ficção, quando está ancorada numa pesquisa histórica rigorosa como essa, consegue fazer algo que os documentos oficiais muitas vezes não alcançam. Que seria o quê? Ela resgata a experiência humana, sabe? Dá corpo, voz, sentimento a vivências que foram sistematicamente silenciadas ou reduzidas a estatísticas frias pela história oficial. Ela humaniza tanto a resistência quanto a repressão, torna palpável. Isso deixa a gente com uma reflexão final, eu acho. Se contar essas histórias, mesmo através da ficção, baseada em fatos, é um ato potente. Como isso funciona como um ato de resistência em si, hoje? Boa pergunta. Principalmente quando a gente vê que a resposta a essa escrita ainda pode ser a ameaça, como aconteceu com o próprio autor. O que significa para nós agora revisitar e dar voz a essas memórias de luta, de dor, mas também de sobrevivência? É algo para se pensar, né? Fica vibrando depois que a leitura acaba. Com certeza. Uma questão que permanece muito viva.